Bom, o padre disse, entre outras coisas, que a igreja produziu a Bíblia, né? Essa é uma grande divergência que católicos e protestantes têm. Eu entendo inversamente que foi a Bíblia que produziu a igreja, porque a Bíblia ela é o registro inerrante e infalível da palavra de Deus, é a única fonte de autoridade para fé e prática. Então a palavra de Deus ela precede e cria, tendo, por exemplo, como fundamento, um exemplo aqui usado, o Antigo Testamento. Quer dizer, quando o cânon veterotestamentário ele é formado, não havia igreja para validá-lo. Aliás, Deus nem precisou ali da igreja, evidentemente. Claro que o senhor vai dizer, claro, a igreja não existe ainda, seria anacronismo e tal. Mas a igreja não foi importante para determinar o cânon ali. E eu vou mais longe, nem os judeus. Porque Romanos, no capítulo 13, versículo 2, vai dizer que as palavras de Deus foram-lhe confiadas, ou seja, ao povo judeu. Né? Não quer dizer que eles é que produziram aquilo. É claro que o Espírito Santo os inspirou para escreverem, né? Não foi o Espírito Santo, um anjo que escreveu, foram pessoas humanas de carne e osso, mas foi Deus quem fez isso. E a igreja, os judeus apenas receberam, Israel apenas recebeu o Antigo Testamento, tanto quanto a igreja recebe também o Novo Testamento. Hebreus? O senhor citou Hebreus, é o versículo? Você lembra? Hebreu? O senhor falou que eles receberam a palavra de não, Deus. eu falei dos hebreus no sentido tá. Judeus, né? Judeus. Né? Tá, não sei se eu acho, os hebreus judeus. E aí, o que acontece? O povo de Deus, o Israel do Antigo Testamento, que é a antecipação, obviamente, da igreja, ele não surge por decisão conciliar ou por tradição humana, mas sim pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá origem ao povo judeu e que vai dar origem à igreja, e não o contrário. Senão nós teríamos, no caso, o filho ou a filha, no caso, aí gerando a mãe. Aí teríamos uma situação inversa, quer dizer, é a Bíblia que é a autoridade máxima e a igreja se submete a ela, e não o contrário, ao meu ver, porque a igreja, embora seja portadora da palavra infalível de Deus, a igreja em si é falível. Ela é falível. Então, as pessoas quando pregam, quando vivem nos seus pecados, é evidente que no processo de transmissão ou de escrituração, isto é, durante o processo em que a palavra falada se torna a palavra escrita e será canônica, nesses quesitos e contextos não há erro nenhum. Agora, fora disso, pessoas erraram? Erraram. Pedro, ele erra. Paulo tem que repreendê-lo ali na frente de várias pessoas. Em Gálatas capítulo 2, como nós sabemos, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Paulo, ele vai errar diante do sumo sacerdote, vai chamá-lo de parede branqueada e tem várias outras coisas. Agora, é a palavra de Deus que cria, por exemplo, a aliança. Deus chama Abraão, ele entrega a lei a Moisés e estabelece ali o seu povo mediante a sua palavra revelada. Gênesis 12, Êxodo 20 e assim por diante. E os oráculos de Deus, portanto, eles são confiados também a Israel, conforme Romanos 3, 2, que eu aqui citei. E também tem outra coisa interessante que foi citada aqui, mas no momento eu acabei não mencionando, que é o fundamento dos apóstolos. A igreja ali, ela tem justamente os profetas e tem os apóstolos como sendo o seu fundamento, ou seja, entenda-se, os profetas e apóstolos, os seus ensinos, os seus escritos, aquilo que se tornará escritura, e não uma tradição que não tem entrado no cânon e que vai rivalizar, inclusive, contra o cânon, né? Então esse é um ponto também importante. A palavra de Deus é ela que fundamenta, é ela que edifica. Então a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo, estou citando aqui Efésios, né? Sendo Cristo Jesus a principal pedra angular, conforme Efésios 2:20. Então, o fundamento dos apóstolos é a doutrina que eles pregavam, conforme Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Primeiramente, que aparece de forma oral, e depois esta é sacramentada, digamos, ou consolidada na forma escrita, mas não é uma tradição diferente, não é? Eles pregaram algo oral e depois entrou no cano outra coisa ou vice-versa, não. A palavra oral é aquela que vai se tornar, por exemplo, canônica, e isso vai ser registrado no Novo Testamento. Então, o texto escrito é a forma fixada, permanente e completa da autoridade apostólica. Caso contrário, se nós formos depender da tradição, no seu sentido mais amplo, então, enquanto existir igreja, a igreja vai produzir tradição sobre vários assuntos, que o diga os dogmas marianos que previamente mencionamos, então você nunca vai ter, digamos que o encerramento do cânon. A tradição vai funcionar como uma espécie de um prolongamento do cânon, né? Ou alguma coisa mais ou menos do gênero. Então essa é uma questão
com a qual, por exemplo, os protestantes se preocupam nesse aspecto. E aí, como eu disse, a igreja, ao meu ver, ela reconhece a palavra de Deus, mas ela não cria a palavra de Deus. A igreja primitiva, guiada pelo Espírito Santo, conforme João 16,13, ela não confere autoridade aos escritos apostólicos, ela apenas reconhece e afirma a autoridade que os mesmos já têm inerentemente, intrinsecamente, enquanto palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que vem de Deus. Então, Deus, talvez o senhor possa achar, os católicos, que seja um raciocínio circular, mas a questão é que, em última análise, nós teremos que chegar na autoridade máxima de tudo, que é o próprio Deus. E não pode ser uma autoridade falível, que é a igreja composta de pecadores, nesse quesito de ter a sua infalibilidade em outros pontos que mencionamos, como magistério e tantos outros, e assim por diante. Então Deus usa uma igreja falível, pecadora, mas quando o Espírito Santo vem sobre partes dessa igreja, que eu digo os autores neotestamentários, e durante o processo de novo de escrituração, isto é, em que a palavra de Deus está se formando e formando o cânon do Novo Testamento, nisso evidentemente não há nenhum tipo de erro. Então o cânon, eu diria que ele é autenticado, é uma expressão que protestantes usam muito, e eu entendo que textos como os citados antes, de Provérbios, de Coríntios e Gálatas, eles de alguma forma validam isso. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a ideia mesmo de cânon auto-autenticado, ela é impossível. Quer dizer, aqui os conceitos estão muito confusos quando se diz isso. Por quê? A gente não pode confundir a inspiração divina da Escritura com o cânon. Ou seja, a inspiração divina é o carisma divino pelo qual Deus assegurou que os hagiógrafos, que os escritores sagrados, escreveriam, consignariam por escrito, de maneira inerrante. Essa é a inspiração divina. Ou seja, acho que aqui tem vários conceitos que, na minha opinião, estão muito confusos. Primeiro, a Bíblia produziu a igreja. Mais ou menos. Não é isso. Porque a igreja precede o Novo Testamento. Ela precede o Novo Testamento. O Novo Testamento nasce na igreja. Depois, o cânon veterotestamentário não foi definido pela igreja. O cânon veterotestamentário não foi definido sequer pelos judeus. Quer dizer, foi definido para os judeus muito tardiamente. Estamos falando de século V, século VI. Aliás, os judeus mesmo definiram o seu cânon por causa da igreja, em certo sentido, que definiu o seu cânon antes deles. Né? Quer dizer, não havia consenso sobre um cânon fechado no judaísmo. Isso é muito tardio. Nós detectamos discussões sobre isso até os séculos V e VI. É claro que os judeus receberam a palavra de Deus, mas, por exemplo, o próprio São Paulo aqui, né, capítulo 9 de Romanos, tão querido pelo Senhor, diz, né? Eles são israelitas, eles pertencem à adoção filial, à glória, às alianças, à legislação, o culto, às promessas, e também os patriarcas. Deus é que descende quanto à carne, deles é que descende quanto à carne, Cristo que está acima de tudo, etc. Ou seja, aquilo que Deus entregou aos judeus transcende muito o que está escrito. É povo, é semente, é promessa, é aliança, é rito, é sacrifício, é tempo, ou seja, é tudo. É tudo que está no Velho Testamento. E, de certo modo, nós podemos até dizer que, em relação ao Velho Testamento, a igreja se posicionou antes deles. Depois, aqui também há uma confusão entre, o senhor diz assim, que a tradição ela se prolonga indefinidamente, em que, portanto, haveria uma espécie de cânon prolongado. Essa é uma confusão de termos na nossa perspectiva, porque a tradição apostólica, que é a fonte da revelação, ela se encerrou com a morte do último apóstolo. Ou seja, a fonte da revelação é só essa.
O que vem depois disso é tradição eclesiástica. A tradição eclesiástica, sim, é falível. A igreja é infalível. É importante fazer essas distinções. O que significa dizer que a igreja é infalível? Que, incredendo, a totalidade da igreja não vai aderir ao erro. O que significa dizer que há uma proteção divina sobre a divina revelação confiada à igreja. É óbvio. Agora, a ideia de que o magistério, de que a tradição eclesiástica são uma espécie de cânon prolongado, de certo modo inverte a ordem pela qual nós entendemos a função da igreja na definição do cânon. Ou seja, é evidente que o cânon não é inspirado porque a igreja diz. A igreja diz porque o cânon é inspirado. Mas a instância autenticadora dessa inspiração é a igreja. E o critério que tradicionalmente ela utilizou para verificar a canonicidade é o critério da fé ortodoxa. Ainda que, nos primeiríssimos séculos, o que nós tínhamos antes do Concílio de Nicéia é uma espécie de proto-ortodoxia, uma vez que ainda havia muitas questões disputadas e debatidas interiormente. Acho que organizar conceitualmente a casa ajuda a que a gente se entenda.